Olá, bem-vindos! Imagina só, uma partícula que viaja quase na velocidade da luz, rasga a nossa atmosfera inteira, atravessa centenas de metros de rocha e completa uma jornada que, pelas leis da física que a gente conhece, deveria ser totalmente impossível. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na vida secreta do muon. Então, a nossa história já começa com um verdadeiro enigma. A simples presença de um muon aqui, na superfície da Terra, já é um paradoxo. É uma viagem que, pelas regras do jogo, simplesmente não tinha como acontecer. Tenta visualizar essa cena. Uma partícula solitária, que nasceu lá no caos da alta atmosfera, faz uma viagem quase impensável. Ela não só atravessa o ar, mas perfura 705 metros de rocha pura, até finalmente ser detectada. E é aqui que está o grande mistério. Porque as regras da física clássica, sabe, as do Newton, elas são muito claras. O muon é uma partícula super instável. O tempo de vida dele é tão curto que ele deveria simplesmente desaparecer muito antes de chegar perto de completar essa viagem. Então, como? Como que ele chega até aqui? Bom, para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer melhor o nosso protagonista. Afinal de contas, quem é o tal do muon? O jeito mais fácil de pensar no muon é o seguinte. Todo mundo conhece o elétron, certo? O muon é tipo o primo mais parrudo do elétron. Ele tem a mesma carga, só que é umas 200 vezes mais pesado. E o mais importante, ele não faz parte das coisas do nosso mundo. Ele é um visitante, um turista do cosmos. E a origem dele é tão dramática quanto a jornada. Tudo começa quando um raio cósmico vindo lá do espaço profundo dá uma pancada violenta nas moléculas da nossa atmosfera. Essa colisão cria uma verdadeira chuva de outras partículas, os pions, que numa fração de segundo se desfazem e dão à luz os nossos muons. Pois é, como dá para ver, essa árvore genealógica do mundo das partículas é uma confusão. Mas não vamos se perder nisso. O que realmente importa aqui é voltar para a nossa pergunta principal. Como é que eles sobrevivem a essa viagem toda? A resposta para esse paradoxo não está na física que a gente aprende na escola. Para entender como um muon sobrevive, a gente precisa de um verdadeiro truque de mágica do universo. Um truque revelado por um nome que todo mundo conhece, Albert Einstein. E aqui está a grande sacada. Na visão clássica, de Newton, o relógio do muon corre normalmente, e o tempo dele acaba antes de ele chegar. Fim da história. Mas aí vem Einstein e vira o jogo. Como o muon viaja a uma velocidade absurda, perto da velocidade da luz, o tempo, para ele, passa mais devagar. É a famosa dilatação do tempo. Do ponto de vista do muon, a viagem é quase instantânea. E é por isso, é assim que ele sobrevive para contar a história. E a importância disso é gigantesca. Cada muon que a gente detecta aqui embaixo não é só uma partícula estranha. É uma prova real e constante de uma das teorias mais revolucionárias da ciência. É a própria natureza dizendo pra gente o tempo todo que o Einstein estava certo. Beleza, então, o mistério da sobrevivência do muon está resolvido. Mas aí surge outra pergunta. Tá, e daí? O que a gente aprende com esses viajantes do cosmos? Bom, para isso, os cientistas criaram uma coisa bem inusitada. Um telescópio subterrâneo. Esse é o experimento Minus, e a ideia aqui não é olhar para o céu, e sim escutar o que vem de lá. É como se fosse uma orelha gigante. E ela fica a 705 metros de profundidade, porque a própria Terra serve como um filtro, barrando quase tudo e deixando passar só as partículas mais casca-grossa, como os nossos muons. E ele ainda tem um ímã gigantesco, que é a peça-chave para a gente conseguir decifrar as mensagens que eles trazem. E essa metáfora é simplesmente perfeita. Olhar o céu do fundo de um poço é exatamente o que os cientistas estão fazendo. Eles usam os muons como mensageiros para conseguir mapear o universo de um jeito que os telescópios normais que usam luz jamais conseguiriam. Ok, então quais são exatamente esses segredos que os mensageiros cósmicos nos contam? O que eles revelam sobre o céu lá de cima? Acontece que esses viajantes são incrivelmente faladores. O estudo deles já permitiu fazer coisas extraordinárias. Coisas como calibrar o próprio telescópio, medir a temperatura da estratosfera a quilômetros de distância e até dar umas espiadas na composição do universo. Vamos começar com um desafio bem prático. Como é que se calibra um telescópio que não vê luz? Ele enxerga partículas. Não existe uma estrela guia para raios cósmicos, né? O problema parecia muito difícil, mas a solução que encontraram foi de uma simplicidade genial. A solução? A Lua. Como ela é um corpo sólido e denso, a Lua bloqueia os raios cósmicos que vêm daquela direção. Isso acaba criando uma sombra de muons nos dados, sabe? Uma área com bem menos partículas. E esse ponto de escuridão serve como uma referência perfeita para calibrar o detector inteiro.
É simplesmente brilhante. A segunda revelação é talvez ainda mais surpreendente. Acontece que esse detector, lá no fundo da mina, também serve como um termômetro gigante, só que ele mede a temperatura da estratosfera, a mais de 10 quilômetros de altura, sem nunca sair do lugar. A lógica é a seguinte: quando a estratosfera esquenta, o ar lá em cima fica menos denso. Num ar menos denso, os pions, os pais dos muons, têm mais chance de decair e virar muons antes de bater em alguma outra partícula. Ou seja, um aumento no número de muons chegando lá embaixo no detector significa que a temperatura lá em cima está subindo. E finalmente a gente chega na grande questão. Aquele ímã do detector, que separa muons positivos e negativos, nos ajuda a investigar um dos maiores mistérios da física. A proporção entre eles revela qual era o raio cósmico original que deu início a tudo, e também nos dá pistas sobre aquele desequilíbrio fundamental entre matéria e antimatéria que permitiu que o nosso universo, como a gente conhece, pudesse existir. No fim das contas, cada muon que a gente detecta é como se fosse uma palavra numa língua que a gente está só começando a entender. E a pergunta que fica é, conforme a gente for ficando mais fluente nesse idioma cósmico, que outras histórias incríveis eles ainda vão nos revelar?